Tá ficando cada vez melhor, né? Pois é, não, e o nível está cada vez melhor. Mais Olha quem alto, está agora aqui, olha quem está aqui. Meu sócio também, né? Várias e várias vezes já comigo, já foi no podcast, já foi palestrar, enfim, é de casa já. E muita gente fazendo curso lá do Vale, né? Muita gente fazendo curso que é excepcional. Meu filho já fez. Já fez. Meu filho já fez. E eu recomendo demais, né? Doutor Cristiano de Souza. Eu não sei por que eu chamo o doutor Cristiano de Oliveira, né? Entendeu? Porque é Souza Oliveira. Souza Oliveira. Eu É sei que eu me apresento sempre como Cristiano de Souza, mas é Cristiano de Souza Oliveira. Oliveira, eu sempre Cristiano de Oliveira, né? Eu tenho Oliveira. Então, doutor, prazer tê-lo aqui, juntamente com a sua esposa digníssima, Maria Isabel de Souza Oliveira. Aê! Pronto. E sempre que eu estou em evento que a gente se encontra, tá acompanhando ele, né, gente? Sim, acompanhando, Tem que ficar no aprendendo. pé mesmo, porque, né? É um belíssimo professor. Sim. Não, Todo dia que eu vou a alguma palestra dele, eu aprendo algo novo. eu também, entendeu? Assim, já assisti muitas palestras, eu lembro da primeira palestra que assisti na Conase, né? Conase, nós falamos lá, acho que é um tema muito semelhante do que eu vou falar hoje também, Foi. que é referente à questão de convenção e regimento interno. Na verdade, naquela vez lá não foi só você, foi você, mas estava sentado. Tinha eu e estava o Otávio de Ribeirão Preto. Nuti, não. O Nuti, de Ribeirão O Preto. Túlio também. O Túlio aqui de São José? Não era o Túlio. Era eu, o Otávio e tinha mais uma pessoa, não lembro. Não, acho que era, não sei se era Sobral. Aí eu não lembro. Tem Lá de Aracaju, né? No Vale Síndico, não. No Vale Síndico era o outra. Natália, o Cristiano, o Dr. Túlio, o Dr. Marcos, que está aí, né? Sim, no Vale. No Vale, eu acho que nós falamos da também. Lei Geral de Proteção de Dados no Vale. Caso Isso, eu assisti, eu estava lá. acho que foi lei geral. Lá eu acho que foi uma mesa, foi várias perguntas. Teve uma mesa redonda ali, com vários. E depois eu fiz a palestra de Lei Geral. de Proteção, Lei foi. Geral de Foram Proteção de Mas são Dados. tantos temas que, como nós ouvimos ainda agora aqui no congresso da OAB Mogi, são tantos temas, é multidisciplinar, que afinal síndica é contabilidade, é direito, é tributário, é tanta coisa, que os temas são riquíssimos. Uma né? das palestras que eu fiz muitos anos atrás, também numa subseção da Ordem, lá de Barueri, eu fiz sobre essa multidisciplinariedade, inclusive da advocacia condominial, e uma pessoa duvidou. Eu falei, então, durante a palestra você vai anotando, né, quais são as áreas do direito que a gente vai falar aqui na palestra. Ele anotou, quando terminou, ele virou e falou, olha, deu 20 e poucas, mas tem algumas que eu pulei. Porque a gente foi demonstrando desde a questão de patentes, de marcas, porque quando você compra um imóvel e ele está assinado com, vamos pensar aqui, né, um Jardim Buller Marx, né, ou a fachada é assinada por um arquiteto, ele tá depositado na CAL, ele está depositado... Registrou a marca. Registrou na FAO, né? Na FAO. Então, ele é igual à Biblioteca Nacional para Livros. O projeto também tem registro. Sim. Então, você tem marcas e patentes, você tem a questão de direitos autorais, você tem a questão que envolve previdenciário, tem a questão criminal, tem a questão de responsabilidade, e assim vai por diante. No escritório de advocacia que trabalha com condomínio, ele consegue se dedicar muito a outros segmentos ou é difícil? Eu vou falar por mim, tá? A gente tem mais de 30 anos atuando no setor condominial. 28 para 29 agora como advogado. Antes eu estava no escritório do meu primo. Eu tenho este privilégio de ser condominialista e meu escritório fazer quase 90% só na área condomínio. Então eu brinco que eu também faço as outras áreas. Tem outros colegas que viram e falam, eu também faço condomínio. Não, eu sou condominialista e também faço as outras áreas. As outras áreas, é claro que a gente tem que dividir com parcerias, né? Não há possibilidade de você ter um conhecimento geral, né? Conhecimento básico geral. A advocacia, você sai da faculdade e você vai se aprimorando nesse conhecimento básico geral. Você tem uma trilha. No meu caso, a gente pega esse conhecimento geral e foca
tudo para a questão de condomínio. Então, todas as outras áreas que vão surgindo, digital, né? Direito digital, todas as questões de tecnologia, eu foco, que nem a gente veio do Vale Síndico, do Valecast. O Júlio me deu uma pequena carona ali, que a gente voltou falando exatamente as questões de tecnologia, mas com um único foco: para condomínio. Então, o olhar fica diferente, inclusive da advocacia. Eu acho que o advogado de condomínio ele não é igual ao outro advogado, sinceramente falando. A gente é mais generalista, a gente consegue transitar em várias áreas. Entendi a sua pergunta. Um pouco capciosa também. Não, depende do O advogado condominialista, ele tem que dedicar-se a entender aquele universo condominial de tal e tal condomínio, que às vezes é bem diverso de uma torre do lado. Por exemplo, o mesmo condomínio tem 3 torres. Não é a mesma coisa atender uma, a A, B e C. Não. As demandas são diferentes? As demandas são diferentes. Completamente diferente. Público diferente. Porque nós lidamos muito próximo com o ser humano e com todo o seu universo. O advogado condominialista, ele tem um feeling muito mais apurado na consultoria. Exatamente. E é um problema hoje, porque duas atividades trabalho privativas... mais consultivo, é isso? Mais consultivo. Tá. E consultivo. Nós temos 2 atividades privativas do advogado, né? Consultor e litígio. Ou seja, processo e fazer a análise e te dar opiniões. Opinião. Que aí vira o preventivo. O condominialista, ele tem que realmente se colocar nas duas vertentes. E muito mais no consultivo, e este consultivo ele vai dar pitacos em outras áreas. Na área administrativa, Exato. na área de engenharia, na área de tecnologia, ele vai te dar umas orientações. O nosso universo tem que ser mais amplo. O advogado condominialista, ele tem que ter este olhar mais amplo. Um problema que eu vejo na nova advocacia. Porque muitas vezes você sai da faculdade com uma expectativa de ser especialista. E você se coloca sempre como especialista. E quando você entra no universo condominial, você coloca-se na posição de especialista, só que o especialista em direito condominial, ele não é só daqueles artigos que estão no Código Civil. Ele tem que ter esta abrangência, que muitas vezes a geração... Qual que é ela que conhece aqui? Geração Y, Z, H, V, X, a mais nova agora. Milênios. As mais novas agora. Milênios 2000, né? 2000. Elas... Z. Z. Z de zumbi, Z. Não. Mas então, o problema é esta amplitude. O problema é a amplitude de visão. O problema é você enxergar os 360, não é nem 180 e nem 90. Para esse assunto, eu posso dizer que, no meu tempo, ao longo do tempo em que cursei Direito, nós vimos 2 aulas de Direito Condominial, para dizer que não vimos alguma coisa. É, para dizer que está no currículo. Mas quando vamos para a prática, e eu tenho o prazer de trabalhar com ele, é o que eu ia dizendo. Se você tem, às vezes, o mesmo problema em torre A, B e C, às vezes não vai ser resolvido da mesma forma. Não. E é por isso que o advogado condominialista, voltando à sua pergunta, ele precisa sim ter a expertise de observar como funciona a engenharia, como funciona a parte hidráulica, como funciona uma portaria remota. É que quando o advogado chega no Código Civil e precisa olha ter esse entendimento aqueles global. poucos artigos, ele acha que vai ter uma simplicidade no trabalho dele. Mas é completamente diferente do Eu não vou contar quem são os atores, mas num dos poucos almoços que reuniram a velha guarda, vou colocar a velha guarda paulista ali de direito condominial, um deles virou para nós e apontou mesmo o dedo. A culpa do que nós estamos vivendo é de vocês. Vocês dão palestra e aula falando que tudo é fácil. Você dá o mingau, né? Porque é fácil para a gente realmente explicar, né? Mas é interessante que eu tenho que explicar muitas vezes aquilo que está na leitura, mas da onde vem. Essa busca do da onde vem, essa questão de você ler
artigos que já estão ali e sem engessar, transformar isso sem engessar para dentro do condomínio. Por isso que eu também sou um crítico muito ferraz da alteração, da proposta de alteração do novo Código Civil, especificamente na questão de condomínios. Você viu alguma alteração? Porque eu não vi. Eu vi uma proposta, mas Jaime... Tem sido trabalhado. Uma intenção. Esta intenção, que nada mais é do que um pré-projeto, não é um projeto ainda, ela tem uma série de problemas administrativos para o condomínio. Ela engessa esta liberdade que nós temos hoje de cada condomínio ser uma estrutura orgânica. Ela tenta engessar, e um problema maior, ela reduz os quórums especiais. E quórum especial, ele existe por uma razão. Proteção da coletividade. Esta visão, os novos acham que é difícil atingir. É por isso que veio em boa hora a sessão permanente. Porque ela vai ser possível. Só que você tem que trabalhar o instituto da sessão permanente de forma correta. Que são A própria itens convenção e regimento traz essa autonomia. Então, a leitura da convenção e regimento, é o que nós vamos falar hoje, é exatamente essa questão de você ter um olhar mais global, mais universal, de como aplicar. Porque se você for fazer, e o que a gente vê hoje, a maioria dos problemas... Mas a legislação vai engessar a convenção ou não vai conflitar? Não. Você tem certa liberdade de modificar a convenção. Nós temos um artigo-chave no Código Civil, que é o 2035. Muitos advogados esquecem dele, ele está no finalzinho do Código. Ele reconhece válido todas as normas e convenções, não convenção de condomínio, convenções de acordos, contratos e acordos, aonde também encontramos a convenção natural do condomínio. Ele vai reconhecer como válido, desde que tudo que for efeito atual e for uma norma congente, siga o novo código. Foi assim com a multa de 2%. Né? Era uma norma congente. Vamos lá, multa de 2%, a sua convenção fala 10%, esquece. Tivemos uma pequena modificação agora, que entrou em vigor em agosto de 2023, reconhecendo inclusive essa possibilidade da convenção ter alguns itens ali na inadimplência diferenciadas, e quando não tem, aí segue a lei. Mas vamos lá, voltando. O 2035, ele reconhece a convenção, mas ele também tem que reconhecer as restrições que a convenção coloca, porque a lei permite colocar. Vamos falar da administração. Se a convenção diz que somente condômino pode ser síndico, ainda que o 1347 fale que pode ser pessoa não condômina, ele só está repetindo com outras palavras a 4.591, ele rege, a convenção vai reger. E o porquê que ela vai reger? Porque dentro dos requisitos, artigo 1334 da convenção, forma da administração é matéria de convenção. Não é regra congente. O 2035 não é uma norma congente. Né? Então, nesse caso, vale a convenção. Eu acho que está tocando e é o meu celular, que está na sua bolsa. Bastante informação. São os meus alarmes. O pessoal não entende essa parte de proteção esses códigos especiais, sabe? Eu acho que eles levam como uma parte para engessar. Eu discordo completamente, porque são cláusulas da convenção que, se não fossem protegidas, o condomínio teria muitos problemas sérios, né? Exatamente. A questão de a gente trabalhar com o quórum especial é, inclusive, te proteger. Você escolheu morar em condomínio. Você escolheu morar em condomínio. Aqui eu vou falar uma coisa em função até da Atende. Eu tenho um condomínio que eu tenho um cidadão que entrou na justiça, não fui eu que defendi este condomínio, eu peguei logo em seguida. Eu peguei na alteração da convenção. Ele entrou na justiça por quê? Porque a cláusula da convenção dizia portaria dioturna. E ele não aceitou, ele fez
a estratégia dele mental e apresentou ao juiz de que uma portaria remota não seria uma portaria dioturna. Eu falei, aonde está escrito isso? Muito pelo contrário. Nossa. Ela não vai deixar de funcionar nem no banheiro, nem na hora do café, nem na hora do almoço. Ela não vai deixar de funcionar. Mas eu já peguei o caso andando. Então eu tive que fazer, eu peguei na alteração da convenção, eu tive que colocar reconhecendo como tal portarias remotas e similares. Por que similares? Porque no futuro, sei lá o que vai ter, né? Autônomas. Então, reconhecendo que é uma portaria. Então veja a força que uma norma pode causar. E uma norma interna, né? Criada por quem? Criada por uma parte da massa condominial. Por isso que ela não é um contrato, porque se ela fosse um contrato, pegaria a assinatura de todo mundo. Quem que monta as leis? Eu sei que, que isso vai ser no Congresso, mas quem são exatamente que vai lá e montam essas leis? Essas leis na área de condomínio? São especialistas de condomínio ou não necessariamente? Jaime, a gente tinha prometido para não falar de polêmica. Senão vamos ter tempo. Vamos lá. Hoje é uma palhinha. Hoje o Congresso ele recebe motivações da sociedade civil reconhecidas por abaixo-assinados. É o caso, por exemplo, de crimes hediondos, que foi homicídios de crime hediondo, e foi até uma novelista, né, uma escritora de uma novela, a Glória Pérez, que apresentou. Nós temos a questão de os amigos, né, que apresentam lá ofícios, entidades, comissões, a Ordem dos Advogados se manifesta algumas vezes, mas o gabinete, né, dos senadores, dos deputados, tem ali dentro dos assessores sempre alguém que faz as redações. E ele faz essas redações muitas vezes pegando no Google, né, porque sempre a 4.591 vem como um jabuti ali entrando, né? Então eles, em vez de deixar a 4.591 quietinha, eles usam um instituto chamado repristinação, traz de volta a 4.591. Só para quem entende, é como se fosse Lázaro da Bíblia. Morre e ressuscita essa lei sempre. Ressuscita essa lei. Inclusive em assuntos que ela já deveria estar morta, porque o Código Civil já estaria trazendo. Às vezes você tem audiências públicas. Ela vai passar por várias comissões, e nestas comissões você vai ter também a participação popular. Nestes momentos você pode ter uma manifestação mais técnica. O anteprojeto do Código Civil foi já feito por 30 e poucos juristas, 33 se não me engano, juristas. A participação desses juristas no direito condominial eu não posso te garantir, são pessoas que não atuam no direito condominial, os escritórios delas têm a área de direito condominial, mas eu não posso te garantir atuação ferrenha, né, como condominialista. Agora, tem o seu conhecimento acadêmico, sem sombra de dúvida, tem o seu conhecimento acadêmico. Nem sempre a academia nos traz prática. São coisas completamente diferentes, né? Às vezes são muito conflitantes. Neste caso, há apontamentos, e eu já fiz esses apontamentos, de que, apesar de eles quererem unificar com a jurisprudência, tem alguns assuntos que eles foram contra a jurisprudência predominante para os assuntos de condomínio, abriram uma nova divergência. Tem assuntos que eles seguiram a jurisprudência, tem assuntos que foram introduzidos pelo interesse social, ou seja, olha, vai ficar mais fácil, a população quer, está pedindo. Mas, Jaime, Júlio, a gente tem um problema sério no direito condominial, se chama bolha. Bolha? Bolha. Você vive numa bolha do direito condominial e você nem sabe. Do setor condominial, e você não sabe. Por quê? Se você pegar o teu Instagram,
mostrar para nós agora, você vai ver que uma boa parte de tudo que for aparecer vai ser voltada de condomínios. E uma boa parte vai ser sempre das mesmas pessoas. Isso é uma bolha. O condomínio é pequeno. Isso é uma bolha. E Você, para furar esta bolha, você tem que pensar fora da caixa. Vai ao encontro do que uma filósofa fala, eu não lembro agora o nome, mas eu posso depois enviar para a edição de vocês, que ela fala que existe uma bolha que rege tudo aquilo que a gente pensa. E quando essa bolha fala, vai chover, por exemplo, vai chover. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Só que tem grande parte olhando para o céu e falando, não, esse sol, Não é possível. será que vai chover? E é por isso que eu e o Jair Entende? estamos Quando a sempre gente numa fura a discussão. bolha, a gente acaba tendo outras visões Mas eu acho que o do mundo mesmo é mercado. muito pequeno. Ô, Jair, Ele Ele é não é. minúsculo. É minúsculo. Ele não e é. o duro é que eu Ele e é. você olhamos para o Ele céu. é a bolha. Ô Jaime, eu e Você você. olha para um panorama. Não, tem Se muito, você fura a bolha, tem você muitos tem outras condomínios, visões. tem muitos condomínios, mas de fato, se você segmentar pelas inúmeras disciplinas, tem poucos influenciadores. Influenciadores? Tem gente que o dançarino de TikTok e brincadeiras à parte. Eu você conheço, tem. se Mas brincadeira, se eu conteúdo for botar sólido na mão, em Informação é uma coisa, conteúdo é outra. Conteúdo é outra. Informação é uma coisa. E nós Informação temos errada. influenciadores, Conteúdo é mais- se a gente colocar Informativos. informativos. Perfeito. Agora, quando a gente vai trabalhar com conteúdo, com fundamentação, Foco. aí é aquilo que eu estava falando com o Jaime. É Eu o e o caso Jaime da- furamos a bolha várias vezes porque a gente olha para o céu. E esse olhar 360, este olhar de sair da caixa, de você olhar em volta e ser de repente o único que está falando o contrário, e somente depois de alguns anos você tem que ter você coragem. vai ter à frente uma decisão que vai conhecimento, confirmar Os tudo dois, aquilo. né? Isso é mais Tem complicado. gente que tem conhecimento, mas não tem coragem. Ter voz. É. Você quer uma O Cristiano, coisa... ele tem as duas coisas. Eu já perdi, Você quer uma eu já frase? perdi com Você quer 50 uma frase anos, que dá ele já bolha? perdeu. Mas tem gente que não tem coragem. O cara pode ter conhecimento. Eu conheço gente assim. Que muda a ideia. Expor. Que muda a ideia. Você É. quer uma frase que é da bolha? Coragem de se expor? Coragem. Sim. Obviamente, sim. Coragem de se expor. Júlio Tem gente que não Jaime. tem. Ó, Júlio Jaime. É, JJ. JJ. É o JJ. Você sabe Aqui que já existe passaram uma ele frase também. que é da bolha. Que é da bolha. Eu Qual? sou ferrenhamente contra a Assembleia Soberana. Ah, não, mas é aí. Você É da chegou, bolha. Você chegou até a às fazer vezes- uma palestra a você às respeito vezes disso, é verdade. vai buscar conhecimento em alguns locais e a pessoa fala, continua falando Quando que a você Assembleia é desculpa a soberana. lei e coloca na ata da Assembleia Soberana, então não. Entendeu esse Não. sentido? Entendeu? Mas o duro. E um Mas pouco já. mais de conhecimento faz a pessoa Mas já- não falar não essa fazer- frase, porque a Enternecer. Assembleia é soberana. Quem tem um olho é rei. E você tem É ótimo essa. você tem um núcleo, né, de pessoas hoje que eles são rotativos. Você tem aqueles síndicos profissionais que têm empresa, atuam, etc. Mas você tem uma gama de outras pessoas que são síndicos que vão entrar hoje e vão sair daqui a 2 anos. E que tem 1, 2 condomínios e se sentem o... E tá bom. E tá bom. E às vezes ele tem 1 ou 2 porque ele não queria. Deixa eu ficar quieto. Né? Uber é uma boa profissão. Então, não queria ir para outra área e foi para ser síndico e amanhã não se encontrou. Não se encontrou. É normal, é natural. O problema destas pessoas dentro do nosso setor é que elas muitas vezes vão ter alguns embates porque vão olhar as informações como sendo conteúdo. E você sabe que é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade porque eu posso dizer que em torno de 40% dos casos que a gente trata no nosso escritório são relacionados à má atuação do síndico na profissão. Ou seja, na profissão, eu digo, na atividade. Em atividade, no exercício da sindicatura Por não ter conhecimento, é isso? Não sei. Ou não ter postura, Não sei. Ou então- atos errados. Ou Entendi. Atos errados. ou acha que o síndico manda. Eu acho que eles se acham autossuficiente, mas Pode o ser síndico um abuso de direito no autossuficiente exercício. é um problema na área. Porque ele entra lá, não, o outro, você quer conhecer a pessoa, dá poder para ela, cara. Essa é uma boa também. Entendeu? Então, deu poder. Então, o cara, quando ele se empodera, Mas, Jaime, que poder Muda a é pessoa. este?
Veja só, que poder é este? Vamos no 1348. Ele tem uma regra lógica de falar para você, você não tem poder nenhum. Eu entendo também que não, mas você imagina tem o seguinte, que correr você pega o cara atrás de tem uma profissão. assembleia. Para você assinar um contrato que vai ter impacto financeiro, você vai precisar passar para a Assembleia, porque este impacto financeiro pode criar uma nova previsão Por isso que a orçamentária. psicologia de síndico hoje tem que ser muito forte. Ele entender o que ele está, aonde que ele está entrando e tal. Porque Com às os seus vezes, limites. muito síndico vai entrar, o cara é funcionário. Por exemplo, tem chefes tal, que vive de uma certa forma sendo oprimido. Quando dá um poder para ele que dá aquele. É o poder. Então ele se sente, não, sou eu que mando aqui, sou Deus, entendeu? E vai fazer da cabeça dele, é isso, Mas ninguém prestou no passado. Você sabe que isso E isso é um erro gravíssimo. Mas você sabe que isso é cultural. E é cultural, inclusive, de faculdades. A gente já. Por quê? Todos aqui fizemos uma faculdade. Você sai primeiro ano de faculdade, você tem aquelas brincadeiras. No segundo, você fala, eu quero fazer. E aí é que eu falo para você que eu sempre fui meio do contra. No meu segundo ano, eu virei e falei, eu não quero fazer. Eu também não quis. Eu não quero fazer. Eu não achava certo Trote. comigo. Achava um cúmulo fazer isso comigo. Eu também acho isso Então, Então eu Humilhar não as vou pessoas fazer com outra porque- pessoa. Eu não vou fazer com outra pessoa. Mas precisa dessa atitude para romper com as tradições Mas que não condomínio fazem é igual. sentido nenhum. Sim. O condomínio é igual, a mesma filosofia, o mesmo pensamento, entendeu? O pensamento de... É complicado. Então, a primeira coisa, e eu e você, na verdade, nós, o Júlio, tudo, o que nós estamos tentando fazer é justamente furar essa bolha e mostrar que não é dessa forma. E podemos ser divergentes de pensamento. Isso que é Eu não gostoso. preciso concordar com você. Exato. Entendeu? Eu não concordo, por exemplo, com o negócio do CFA. Não concordo. Entendeu? Não, essa não. Mas em compensação, Já preciso ir pra São tem Paulo. advogados que não concordam com a prestação de contas lá, daquele que eles Sim, conversou lá, e já daquele tem outro advogado que, entendeu? Então, com o Thiago Natália a gente discutiu momenticamente, entendeu? Mas vamos lá. Tô até agora Apesar de não acalmado. concordarmos, temos uma coisa em comum. Nós gostamos de condomínio e entendemos o condomínio. Entender este organismo como sendo um organismo vivo, sabe? É entender que quando entra uma portaria remota, ele vai lidar com pessoas, independente que ele está distante. Não, mas para Ele isso- vai lidar com então, pessoas. Para discordar, tem que ter conhecimento. Tem que ter fundamentação. Tem que ter fundamentação. Então, por exemplo, vou discordar. Eu fui na Nesse época, assunto- o pessoal me tratou de louco. Nesse assunto que o Júlio cortar não quer. água. Ô Jaime, Sou louco, Ô, Jaime. também sou louco, mas eu acho que assim, sim. Jaime, no assunto que o Júlio falou que a gente não pode falar, eu tive um debate esta semana, por telefone, com amigos e tal, mas não teve uma coisa que foi falada que a gente não tinha fundamentação para falar. Olha, mas você já pensou que é assim, sabe? Sem sombra de dúvidas, Jaime, o que você está falando é o seguinte, resumindo. Caso ocorra abuso de direito por parte do síndico no exercício da sindicatura, precisa ter conhecimento para bater de frente com ele. E caso ele tenha desconhecimento do que ele está fazendo, também precisa conhecimento de quem está ali debatendo com ele, para poder colocar, vamos dizer assim, as coisas no eixo. Mas para que isso aconteça, precisa das pessoas que tenham vez e voz para que o conhecimento emerja. Porque senão a gente fica naquele negócio raso. Sempre os mesmos, sempre o raso. Generiquez. Exato. Então, o problema E perpetua o essa problema que tem é que quando ignorância. você abre o horizonte, cria um curso. Quando você abre o horizonte, cria uma palestra. Quando você abre o horizonte, você faz um congresso. O que acontece? Do mesmo jeito que você tem a força para tentar, mas tem as pessoas que estão fazendo a força contrária para que isso não aconteça. Você sabe que Jaime, eu estive em estão Brasília? pagando para dar palestra. Pagando para dar Não é um assunto da palestra. pauta, não. Você sabe que eu estive Já assim não dá pra em gente conversar. Não, é que vocês dão. Eu estive em Brasília. Já viu duas Vamos vezes. contar isso aqui, espera um pouquinho. Boa, Eu estive em mas- Brasília, inclusive o tema da minha palestra era Assembleias Soberanas, que induzem o síndico ao erro. Porque ser soberano já é erro. Dizer que uma Assembleia é soberana É soberano. já é erro. Vai lá, E ao final,
Ao final, vieram alguns síndicos e perguntaram para mim: doutora, é verdade o que você está falando? Eu falei: sim, estudei para isso. Ela Isso é falou: ótimo. porque todo mundo fala que é assim. Todo mais mundo ou fala o menos. contrário. Não, mas Todo as mundo pessoas fala, falam eu falei, muita mas eu não tô bobagem. falando. Mas eu nunca, olha, eu posso ser sincero, eu nunca, mas nunca acreditei nisso. Jair, Faz A um gente mapa precisa lá de encerrar. imunidade para ver se ela é soberana. mas eu queria falar, você já ouviu assim, foguete não dá ré? O que o Elon Musk acabou de fazer? Deu ré. Deu ré, foi. Deu. Então tem que tomar cuidado. Só sei que nada sei. E eu adorei. Experiência. Vou usar essa frase, inclusive, do foguete não dá ré. E aí o outro ponto que você matou a pau é o seguinte, mas eu achei maravilhosa, Maria Isabel. Isabel, desculpa. É Maria Isabel ou não? Isabel. Estudei para isso. Nossa, eu vou começar a usar. Porque muita gente chega e começa a falar um monte de bobagem. E um dos motivos que eu saí do anonimato e fui falar de tecnologia e de mudança e de portaria remota, apesar de sindicato ser contra e outras coisas mais, foi porque as pessoas que estavam influenciando não estudaram para isso. Mas, Júlio, eu te avisei. Avisou. É verdade. Aqui se registra aqui que eu fui muito bem instruído por vários não, eu te amigos. disse, eu te E eu disse. quero reconhecer aqui o Cristiano Souza, doutor Cristiano Souza. Eu De que avisei. quando eu o conheci, ele me deu Um gelo. um gelo assim de. Eu falei, sério? Sério? É, o mercado não é isso que O você está mercado, pensando, não. você tem que está, sair daí pra você falar. está muito animado. Exato. Você Mas, tem que sair à gente, frente. ó, eu realmente eu tenho um compromisso, a gente também. Vocês, o rapaz da palestra já olhou 2 vezes aqui, faz assim, Opa. que Tem que daqui voltar, a pouco então. está terminando e são vocês. E aqui o objetivo era dar uma esquentada mesmo. Esquenta pra Mas palestra. nós vamos fazer mais, porque isso é maravilhoso. E aí, vamos escolher um tema. Já fica Eu o adoro convite ver para o Maria Jaime Isabel Bravo. ir lá. Eu adoro ver o Jaime Bravo. Pode, o Cristiano Vamos marcar foi um lá tema no bem podcast São polêmico José para da Gente. vocês Convite debaterem e aceito. ficar de Aí, tá vendo? Tá bom. Ótimo, Viu, show de bola. Cristiano? Você vai levar a Maria Isabel lá onde você, no podcast São José. Beleza. Pra ela conversar Só não pode fazer o que você fez com o nosso amigo Veloso, porque a Adriana Veloso teve mais Nossa, visualizações. nossa, E esse bocudo aqui, para falar, chegou e falou assim: eu só queria fazer um comentário que ela teve 5 mil visualizações a mais que você. Eu falei, com licença que eu vou ali. Ô, Marco, Não eu pode. conheço o Marcos André de hoje, meu. Ó, Intimidade. Mas aí, ó. Mas ele tava aqui, ó. Exatamente. Ele Ele, tava aqui. refletiu. Mas ó, não, porque aí ela é saiu verdade. maravilhosamente bem. Ela falou: as mulheres que me seguem são mais engajadas do que os homens que seguem ele. Aí, ó. Tá vendo? Ok, sim. Mas de coração, muito obrigado pelo Obrigada tempo de a vocês. Parabéns Obrigado, pela palestra de hoje e nos vemos em breve. Com certeza.